Pois bem, senhores, depois de muito tempo, finalmente eu cumpri um dos desafios mais ridículos, um dos desafios mais imbecis que eu prometi pra vocês. Quando eu bati os 500 inscritos, eu falei que uma hora ou outra eu ia fazer o desafio quando chegasse o meu Nintendo DSi de completar um jogo de Beyblade aqui. Claro que não dá pra completar 100% por conta de algumas features de época que hoje em dia já não existem mais, mas finalmente eu posso falar pra vocês que eu completei, né, digamos assim, eu não vou falar que eu zerei, porque ainda tem uma outra parte pra poder fazer, mas vamos colocar como zerar o Beyblade Metal Masters Ancient Rex do Nintendo DS. E cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, se vocês acompanham o canal secundário que é o Baixa Renda, eu publiquei um vídeo lá falando que o gatilho R desse console, ele já tá, digamos assim, pendengando. Então foi muito difícil da gente conseguir concluir esse desafio, porque, bem, existem alguns Beyblades aqui, pra quem conhece o jogo, que eles não têm habilidades especiais. Então assim, habilidades especiais não é jogada especial, e vocês vão entender na prática daqui a pouco. Então eles ficam muito dependentes do botão R, que basicamente funciona como a jogada especial. E cara, o que eu passei de perrengue com alguns Bladers aqui pra zerar é brincadeira. Mas, como vocês não querem ver mais essa câmera, vamos falar merda, senhores, nessa câmera aqui. Cara, foi muito difícil finalizar esse desafio. Eu sou obrigado a dizer, senhores, eu nunca fiz um desafio tão cansativo que nem esse. Por quê? Enquanto a gente liga aqui o nosso console segurando o botão A e apertando o botão Power, ele vai ligar, apareceu a tela branca, a gente solta. Pra quem não acompanhou, senhores, a gente fez o desbloqueio desse console lá no canal do Baixa Renda. Tem vídeo lá explicando por que eu não fiz um vídeo desbloqueando e tudo mais, e também porque que eu não trouxe esse conteúdo nesse canal aqui, mas aqui estamos, galera. E pra vocês verem uma coisa, ó, basicamente, pra gente poder fazer a troca de menus aqui, eu sempre costumo utilizar o botão L, que é esse aqui do lado. Então, por exemplo, eu vou clicar no botão L, ele vai acabar trocando aqui a pasta de jogos automaticamente. Só que se eu aperto o botão R, ó, ele acaba ali não funcionando. Eu tenho que apertar ele com um pouco mais de força, aí ele acaba funcionando. Isso daqui é um detalhe que é um pouco ruim, porque até mesmo na hora de revenda perde um pouco do valor. Como eu falo pra vocês, a manutenção desse console, ela não é muito barata, então acaba acontecendo ali que você vai, por exemplo, ah, eu quero vender o console, você venderia por 350, 400, o valor dele cai pra 300, então você acaba perdendo muito dinheiro nessa brincadeira. Eu vou ser bem franco com vocês, galera, a maior dificuldade que eu senti nesse caso foi a questão do tempo. Como eu falei pra vocês, é um console que ele tá usado, é um console que ele apresenta algumas avarias como o do botão R, que nem eu acabei de mostrar, e principalmente, cara, a questão da bateria desse console, que ela não dura tanto, ela dura em torno ali de mais ou menos uma hora e meia, fazendo um uso sem volume, fazendo uso com o brilho, digamos assim, bem equilibrado, tudo mais. Então vamos selecionar aqui o nosso Beybladezinho Metal Masters pra gente poder iniciar. Eu vou falar bem a realidade pra vocês, eu demorei muito tempo pra completar esse desafio, cara, porque eu joguei em torno de mais ou menos uns 30 minutos por dia, não joguei muito tempo, que nem algumas pessoas acham, e foi bastante complicado, porque 30 minutos hoje, 30 minutos amanhã, fazendo ali uma média de 3 batalhas por dia, cara, foi bem complicado. Como eu falei pra vocês, não tem como eu fazer a platina desse jogo por completo, porque, bom, pra mim poder fazer a platina legítima, aquela platina que você fala, olha, eu fiz, eu precisaria ali fazer uma batalha pelo Wi-Fi, fazer algumas coisas ali, mas infelizmente isso tá fora de cogitação. Eu tô aqui com o save que ele tá com 9 horas, 1 minuto e 52 segundos, com 53%, vai ser esse mesmo. E eu vou ser bem franco com vocês, senhores, é complicado porque a parte do arcade vai ser um pouco mais fácil de eu mostrar aqui pra vocês. Eu tô aqui com toda essa listagem, né, aqui dos personagens, então explicar de uma forma bem simples pra vocês entenderem. Cada um desses personagens, eles estão com essa estrelinha aqui em cima, que significa que a gente zerou a batalha final. No caso, tem duas batalhas final, que uma é com o Agito e depois outra é com o Dino e Agito. Então, são 35 Bladers no total, todos esses 35 você consegue depois estar jogando com eles no modo Survival. Eu já vou mostrar um pouco pra vocês o modo Survival. E todos eles, se vocês prestarem atenção, eles estão com essa estrelinha, que significa que a gente completou esse desafio. Cara, são 35 Bladers vezes 6, isso dá mais ou menos uma média de 210 batalhas no total. Se eu tiver errado, o editor vai colocar bem aqui na ponta da canetinha se eu tô errado ou se eu tô certo. Então 210 batalhas, cara, é muita batalha, é muito tempo pra você poder jogar. Eu sei que algumas pessoas podem não ter esse tempo todo, mas como eu falei pra vocês, se a gente conseguisse adquirir um console como esse, primeira coisa que eu ia fazer ia ser zerar um jogo dessa forma. Ele não tá totalmente zerado, a gente completou essa parte,
Start. Eu não vou fazer uma batalha de novo porque é tediante. Modo Battle, aqui na parte Survival, ele tem a parte sobrevivência mesmo. Aqui em cima, a gente tem todas as informações. Nesse caso, a gente tem aqui o Last Score e o High Score. 35 é o número de todos os Bladers que a gente tem aqui dentro. Como a gente não iniciou o modo Survival, a gente não tem nada feito. Bom, como que funciona aqui o modo Survival? Você vai escolher qualquer um dos personagens que você vai ter ali somente o character. Eu vou escolher o Hyuga, por exemplo. E aqui você consegue fazer uma alteração. Você pode simplesmente mexer no setup, mas o Hyuga, ele tá com o Galaxy Pegasus na mesma especificação que é o do Jinka, e não é isso que eu quero. Vamos supor que eu quero fazer o L-Drag especial. Eu vou clicar no A aqui no setup e eu vou ter aqui a oficina do Beyblade. A gente vai ter o Beyblade 1, Beyblade 2 e o Beyblade 3 para poder mexer, mas por enquanto eu vou escolher somente o Beyblade 1. Nesse caso, a gente pode fazer uma modificação de todas as peças, a Bayforce, que vai dar um auxílio na batalha, e a jogada especial. Nesse caso, na parte de modificação, senhores, eu vou começar aqui pelo anel de energia, que ele vai pegar ali a Face Bolt também. Por exemplo, galera, aqui na parte do anel de energia, ele já vem com a Face Bolt, e a gente tem aqui as versões aprimoradas. André, o que é essa versão aprimorada? Aqui é do Cyber Pegasus, aqui em cima ele não vai fazer nenhuma alteração. Porém, se aqui eu escolher do Cyber Pegasus CX, ele vai apresentar uma barrinha aqui aumentada em defesa. Então o CX basicamente é uma versão ali que vai dar uns atributos um pouco melhores. Isso daqui o pessoal na época gostava muito de utilizar para fazer competitivo, então é uma coisa bem interessante. Como eu não quero, por exemplo, montar um Beyblade de ataque, eu vou selecionar um aqui aleatoriamente. Eu tô aqui, galera, com o Lightning L-Drago, né, o tradicional. Eu tô com o L-Drago K, que é uma versão especial. Também eu tô aqui com o L-Drago 2, que seria o Mythical L-Drago. E também eu tenho aqui o L-Drago 2 CX, que seria a versão mais aprimorada do Mythical L-Drago. Eu vou acabar selecionando ela. Vocês podem ver aqui em cima que ele já ficou com o anel de energia ali do Lightning L-Drago. Não quer dizer, o Lightning L-Drago não, é o seu burro. É o do Mythical L-Drago. E aqui na parte da roda de fusão, você pode ver que ele fica escuro a parte do anel de energia, porque não é compatível. Então, se você escolher, por exemplo, eu tô aqui com a roda de fusão da Cyber, ele vai pegar e vai cancelar a parte aqui da Face Bolt do anel de energia. Então, é basicamente isso que esse jogo ele apresenta pra gente. Então, nesse caso, eu sou obrigado a escolher a roda de fusão Mythical CX, porque olha a diferença, cara. Se der 10 centavos de foco aí, já ajuda. Olha só a diferença dos atributos que dá quando ele entra em conjunto. É muita coisa. O eixo de rotação que a gente vai acabar utilizando, né, vai ser o mesmo LW105. Então, a gente precisa escolher aqui, que na verdade já tava, né, aqui em cima, LW105CX, e a ponta de desempenho, senhores, obrigatoriamente tem que ser a LFCX. Para vocês terem noção, olha a diferença de atributo que a gente teve. A gente tá quase completando a barrinha de ataque, a barrinha de speed e a barrinha de pulo. A gente não tem tanto recover, a gente também não tem tanta defesa e muito menos estamina, porque o Mythical L-Drago CX aqui dentro do anime não, quer dizer, dentro do jogo, ele tem ali uma função de puramente ataque. A Bayforce que a gente tá utilizando é uma Bayforce de ataque, a gente até pode colocar uma de defesa, mas ele vai perder um pouquinho ali. Não faz muita diferença porque o L-Drago ele tem um ataque muito massivo aqui dentro. Mas beleza, a gente aqui selecionou, a gente só vai acabar voltando. E agora o Beyblade que o Hyuga tá utilizando, senhores, é aqui o nosso L-Drago personalizado. Nesse caso, eu vou já começar aqui uma batalha. Eu só vou fazer uma batalha para vocês verem e explicar uma questãozinha aqui. Se vocês notarem, aqui em cima ele vai dar todas as especificações da batalha. Por exemplo, é um estádio que ele tem o tamanho pequeno e é um estádio que ele tem paredes. Ou seja, a gente não vai conseguir fazer Stadium Out. A gente só vai conseguir fazer o adversário perder por Sleep Out. Nesse caso, a gente tá com um Beyblade que é o Mythical L-Drago na versão mais poderosa dentro do jogo. Basicamente, a gente nem precisa se preocupar. Para você poder colocar alguns atributos, você tem que apertar bem rapidão, por exemplo, o B, o A e o X para você poder colocar. O X é Speed, o A é Ataque e o B é Estamina. A gente tem dois pulos na verdade, né? São poucos Beyblades que tem essa questão do pulo. E eu esqueci qual que é o ataque do... Porque aqui quando você aperta Start, você vem em View Move, você consegue ver também o ataque do Beyblade, né? A gente consegue trocar apertando pra cima e L, e a gente tem vários outros ataques aqui. Nesse caso,
a gente vai utilizar pra cima e pra baixo. Então vamos ver aqui como é que funciona. Ó, esse daqui é um dos ataques mais poderosos do L-Drago, mas a gente também tem que acertar. Eu só não posso fazer fixo aqui. Ó, cara, é muito louco. Mesmo no modo de defesa, o Mad Gasher, ele não... Como é que eu posso falar? O Mad Gasher não consegue, cara. E é bem assim que funciona, galera, uma batalha. Então imagina que eu fiz esse processo 210 vezes pra gente poder zerar o modo arcade. O modo sobrevivência, ele é um pouco mais complicado de fazer, porque a gente tá falando de 35 batalhas contínuas com Beyblade que a gente personaliza. Com L-Drago é muito fácil de zerar, mas também isso gera os desafios. E se vocês hyparem muito esse conteúdo, tanto aqui quanto lá no canal do Baixa Renda, quem sabe a gente não começa a trazer uns desafios relacionados a zera o modo survival com o pior Beyblade com as piores peças ali. Ou, por exemplo, monta um Beyblade que você tem na tua vida real dentro do jogo e tenta jogar com ele. É uma ideia também. E bem, galera, como vocês viram, foi aí um desafio que foi muito, digamos, complexo, um desafio que ele foi muito cansativo. Não nego pra vocês, eu não joguei mais do que 30 minutos por dia, isso que eu não joguei todo dia. Eu joguei, por exemplo, uma segunda, depois uma quarta, depois um domingo, então foram, digamos assim, algum tempo, né, não vou falar que foi alguns meses, mas foi algum tempo pra acontecer tudo isso. A parte mais difícil de completar esse desafio, de fato, foi ali nos finalmente, como eu falei, do Takeru, que tem uma das habilidades mais chatas ali de você conseguir encaixar, principalmente alguns Bladers ali que eles não têm habilidade no X, como eu falei, e, velho, isso daí salva pra caramba. Eu fiquei basicamente refém de fazer o quê? Utilizando, como eu falei, somente o Reiki, somente o próprio Kumasuki, esses Bladers que eles tinham habilidade no X pra poder auxiliar na hora de zerar, e só usando o Blader que não foi utilizado de fato na batalha final, mas foram longas horas pra poder zerar esse desafio, foram longas horas pra poder conseguir ter sanidade e finalmente eu consegui zerar. Senhores, meu nome é André, muito obrigado a todo mundo que assistiu, deixa seu like se você gostou, arrasta pro lado no campo dos comentários, hype o vídeo e se você não é inscrito, se inscreve, porque cara, deu trabalho e esse foi um dos vídeos mais longos que demorou pra ser produzido. Fiquem bem, senhores, e fui!